E aí, galera, beleza? Conforme eu tinha combinado com vocês, eu fiquei de enviar um vídeo, né, para a gente poder fazer uma revisão dos tópicos mais importantes do conteúdo estudado nesse trimestre, para que vocês possam fazer a prova, né, estudar para a prova. Então esse vídeo ele vai auxiliá-los na hora de ler a apostila, então vai ser um complemento de tudo aquilo que a gente já viu mesmo, beleza? É, Ficou faltando uma beiradinha do nosso estudo sobre Camões, sobre a obra épica de Luís Vaz de Camões, sobre a obra dele chamada Os Lusíadas. Está na página 144 aí da apostila. Eu até comentei com vocês antes que esse tópico, né, sobre Luís Vaz de Camões, ele é um pouco denso, né, um pouco extenso demais, e aí na apostila tá meio que de uma forma resumida. Mas não é um resumo no sentido negativo, não, porque aí a apostila ela foi diretamente aos pontos mais importantes dessa obra, né? Se a gente fosse parar para poder estudar é, todo esse poema épico, que ele é enorme, né? Igual eu já falei com vocês, ele tem mais de 8.000 versos, é enorme. Então a gente gastaria aí meses de estudo. Mas a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é ressaltar quais são os tópicos mais importantes que tem dentro dessa obra, que é o que vocês precisam saber, né? Para poder fazer a prova e futuramente fazer o Enem. Ah, todo o conteúdo, né, acerca de Os Lusíadas, que é essa obra de Camões, a gente já viu nas aulas anteriores, né? E ficou faltando só um pedacinho que eu vou falar agora com vocês o que é. Ficou faltando eu falar a respeito da estrutura da obra Os Lusíadas. É, Vocês sabem que ele é um longo poema narrativo, né? Se é poema, é escrito em versos. Tem rimas, né? Versos decassílabos e dividido em estrofes, né? E tudo mais. Mas pelo fato de se tratar de um poema épico, isto é, uma epopeia, né? É, ele vai possuir uma estrutura também que é típica desse gênero literário, tá? A gente já viu que o momento histórico em que Os Lusíadas foi escrito foi o século XVI, portanto, a Europa vivia o renascimento cultural, né? E esse renascimento tem influência diretamente da cultura clássica grega e romana. Automaticamente, essa palavra cultura clássica, né? Clássico, que deu origem ao estilo de época literário e artístico desse período do século XVI, que é o classicismo, né? E por essa influência da cultura greco-romana é que Camões então vai pegar o, o, o formato, né, o gênero textual que os gregos e os romanos usavam para poder escrever as suas obras literárias. Né? Isso antes da época cristã, do período cristão, que é justamente a epopeia. E a epopeia clássica daquele período tem essa mesma estrutura que a epopeia de Camões, Os Lusíadas. E que estrutura é essa? São, na verdade, 5 partes. Né? Uma epopeia, um poema épico, né? Uma epopeia vai se dividir em 5 partes. Sendo que a primeira não são capítulos não, da gente. É diferente de capítulo, né? Como é que eu posso explicar para vocês para ficar mais fácil? Tá. É, Quando você lê um livro, um romance, né? Um romance normal que é escrito com parágrafos e tudo mais, ele vai ter aí geralmente a divisão da história em capítulos. Em cada capítulo ocorre algo referente ali relacionado ao personagem principal, ao protagonista, né? Algo relacionado à ação. Então o autor ele vai dividir essa história em partes, sendo essas partes os capítulos. No caso de uma epopeia, esses capítulos, né, entre aspas, eles vão ser chamados de cantos. Cantos
é a quantidade é a quantidade de estrofes que essa epopeia vai ter. No caso dos Lusíadas, são 10 cantos, então é como se fossem 10 capítulos. São 10 conjuntos de estrofes, né? E normalmente esses conjuntos de estrofes, que se chamam cantos, eles irão estar abordando assuntos específicos. Por isso, a gente pode quase que chamá-los de capítulos. Mas como é um poema épico, né, uma epopeia, então a gente dá o nome de cantos. Os Lusíadas, portanto, têm 10 cantos. Beleza? E esses cantos, eles são divididos numa estrutura de 5 partes, né? Sendo que, bom, isso aí é a estrutura do gênero epopeia, tá? Essas 5 partes, nós temos aí a proposição, inclusive está aqui na página 144. Nós temos a proposição, depois nós temos a invocação, depois nós temos a dedicatória, depois nós temos o desenvolvimento e, por final, nós temos o epílogo. Explicando rapidamente do que se trata cada uma dessas partes. Na proposição, como a palavra já nos induz a pensar, proposição vem de proposta, ou seja, a primeira parte dos Lusíadas é a explicação que o poeta faz, né, sobre a proposta daquela obra. Então, naquele momento, ele vai estar falando sobre a história que ele vai estar contando, que no caso dos Lusíadas é a conquista da coroa portuguesa, né, às Índias, né, ali contornando todo o continente africano até chegar nas Índias. Então é nesse momento que ele vai explicar, né, qual que é a proposta de Os Lusíadas. Na segunda parte vem a invocação. A invocação de uma epopeia é o momento em que o poeta ele vai invocar, de fato, as divindades para que ele tenha inspiração, para que ele tenha força, né, de vontade e determinação para conseguir construir todo esse longo poema, que é um poema narrativo imenso, né, mais de 8.000 versos. E essas divindades é o que ele vai fazer o link com a cultura greco-romana antiga, que ele vai pedir inspiração a quem? As divindades mitológicas. Mas ele já está vivendo no período cristão, né? E, inclusive ele é católico, né? Camões é católico, a cultura europeia inteira é católica, mas por essa influência da cultura clássica greco-romana é que é de praxe se utilizar a influência dessas divindades, né? Divindades mitológicas. Depois vai ter a parte da dedicatória. Nessa terceira parte, o poeta então ele vai dizer para quem que ele dedica aquela obra. No caso de Os Lusíadas, ele vai dedicar a obra ao Dom Sebastião, que foi o rei de Portugal na época, que morreu muito jovem e tal, né? Foi durante aquele período ali da expulsão dos mouros, né? da Europa, e ele acabou numa batalha, acabou morrendo, numa batalha, se não me engano, no norte da África ali, né? Era um país árabe, de cultura árabe, e ele acabou morrendo nesse combate. Então ele dedica essa obra ao Dom Sebastião. E dentro dessa dedicatória, ele vai então assim exaltar a imagem daquela pessoa, no caso, a pessoa homenageada, né, pela obra. É como se toda essa obra fosse uma espécie de uma grande homenagem a essa figura ilustre de Portugal que foi Dom Sebastião. E a quarta parte é o desenvolvimento, e como o nome já diz, é o momento em que ele vai desenvolver toda a história, toda a trama dos Lusíadas, em que ele vai detalhar, né, como foi a partida de Vasco da Gama de Portugal, né, junto com a sua frota, aí quais são os lugares por onde ele passou na costa africana, aí contornando ali embaixo ali no Cabo das Tormentas, chegando nas Índias, depois o retorno. Então ele desenvolve toda a história nessa quarta parte, que é o desenvolvimento. E para fechar, nós temos o epílogo.
E o epílogo, gente, é, é como se fosse, imagine uma fábula. Na fábula nós temos, lá no final da fábula, nós temos aquela partezinha moral, ou moral da história, né? O epílogo, ele é a última parte de uma epopeia e que serve justamente para poder trazer uma reflexão sobre aquela grande aventura. No caso de Os Lusíadas, justamente na parte do epílogo é que o poeta ele vai trazer essas reflexões à tona. Valeu a pena cruzar todos esses mares bravios até chegar nas Índias? Valeu a pena investir tanto dinheiro nessa viagem? Valeu a pena perder alguns compatriotas, né, durante essa viagem? E também fazer o balanço, né, dos pós e dos contras. É o momento em que ele vai refletir para ver que realmente foi aproveitado dessa viagem. Bom, valeu a pena porque a gente expandiu o nosso comércio, a gente conquistou, né, mais uma parte do mundo, né? Isso mostra que o povo português é um povo aguerrido, um povo realmente muito capaz, muito capacitado. Isso mostra que nós realmente somos heróis. Então é nesse momento em que ele vai fazer essas reflexões todas, né, lá no epílogo. Beleza? Bom, basicamente o que estava faltando sobre os Lusíadas, né, a partezinha que ficou faltando foi essa. Agora eu vou fazer uma retomada breve dos outros conteúdos, né, para que vocês possam ter facilidade na hora de estudar para a prova e fazerem uma boa prova. Começando, trovadorismo, né, que foi o primeiro conteúdo estudado nesse trimestre. Trovadorismo é a primeira escola literária europeia, né, e ocidental, e no nosso caso, que somos brasileiros, nós estudamos então o trovadorismo português, né? O que vocês precisam saber com relação ao trovadorismo são os 4 tipos de cantigas. Na verdade, 2 tipos que se subdividem em mais 2 tipos, né? Tem as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas têm cantiga de amor e de amigo. Quais são as características delas? Né? É esse ponto que vocês vão ter que revisar aí no conteúdo de vocês. Depois, as cantigas satíricas. Tem as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Beleza? Fiquem atentos a isso aí. Depois a gente tem a parte do humanismo, né, que inclusive aí na apostila está até bastante resumido também. Tá assim, humanismo, transição da Idade Média para o Renascimento. É onde eu falo sobre aquela... Inclusive tem aquela aula, né? Até uma videoaula que eu mandei para vocês aí, tá gravado aí no canal do portal, em que eu falo sobre a obra de Gil Vicente, um dramaturgo português, né, do século XVI, chamada O Alto da Barca do Inferno. Né? Depois vocês revisem esse conteúdo lá no canal, né? Não, aqui, né? Aqui no canal do portal. Se não me engano, foi a última ou a penúltima aula que eu mandei para vocês. Acho que foi a penúltima. Vocês confiram, por favor, aí. Em que se tem ali a história, né? O que vocês precisam saber do humanismo, né? O conceito da palavra humanismo, o que significa, né? E um pouquinho sobre essa obra de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, né? Qual que era o conceito que ela tentava passar para os seus espectadores, porque era um texto, mas era um texto para ser encenado, era uma peça teatral, né? E depois a gente fecha então com o conceito de renascimento, e classicismo. Se vocês precisam compreender o conceito da palavra renascimento, por que renascimento, qual que era a cultura que influenciou o renascimento, que eu acabei de falar aqui, ó, mais cedo aqui na hora que eu estava falando sobre o Camões, e o termo classicismo, né, o porquê, qual que é o conceito da palavra classicismo como nome de uma escola literária, né, de uma escola de época. E saber também sobre esse estudo que nós fizemos a respeito do Camões, né, do Luís Vaz de Camões, e especificamente a respeito da obra Os Lusíadas. Né?
basicamente esses conceitos que eu passei aqui durante as nossas explicações, né? Vocês não precisam saber muito mais do que isso, não, porque no momento o que vai ser útil para vocês é saber qual que é qual que é o enredo de Os Lusíadas, né? Como que ele foi escrito, qual que é o formato de uma epopeia, né? Do gênero literário chamado de epopeia, e da estrutura, que foi isso que eu acabei de falar agora aqui, né? Da, da proposição, invocação, dedicatória, desenvolvimento, epílogo e tal. Então, basta vocês darem uma lida nesse conteúdo aí, né? E também buscarem alguma informação também externa, né? Tem videoaulas que eu encaminhei para vocês também que falam sobre isso, beleza? E para fechar, nós temos o quinhentismo, né? Vocês precisam saber o significado do termo quinhentismo, né? É, como que ocorreu o surgimento da literatura em terras brasileiras, né? Que a gente dá o nome de quinhentismo, quais foram os autores, né? Quais eram os objetivos dessas obras literárias escritas durante o quinhentismo, né? Literatura de informação, literatura de catequese, né? Que a gente já viu isso também, que inclusive foi tema do nosso trabalho, né? Que vocês fizeram para mim, que é o quinhentismo. E também tem tudo aqui na apostila, né? Deem uma passada de olho aí, pesquisem também nos vídeos, né, que eu encaminhei para vocês. Beleza? E no mais, eu vou estar aqui, né, à disposição de todo mundo. Quem tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beleza? Qualquer hora. Só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, me perguntar, né, sobre qualquer conteúdo aí que eu estou aqui para poder ajudar vocês. Beleza? Grande abraço. Contem comigo. Valeu!